Whoa!
tome a sua Bíblia e levante-a bem alto. Mais alto que você puder. Vamos dizer juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, que mais uma vez, Senhor, a Tua palavra nos console, nos edifique, nos exorte, que a Tua palavra alimente o nosso coração, mas que a Tua palavra, como um martelo que esmiuça a penha, possa quebrar, ó Pai, o nosso coração. Senhor, imprimindo em nós, através da Tua palavra, a imagem de Jesus. Dá-nos graça nesta manhã. Senhor, ó Deus, que aqueles que estão aqui e aqueles milhares e potencialmente milhões que nos acompanham agora em qualquer lugar do Brasil e do mundo através da internet, sejam alcançados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, queridos. Quando você abre a sua Bíblia no meio, abra sua Bíblia assim no meio, normalmente você vai perceber que vai cair no livro de Salmos. Abre então em Salmos e vamos começar no Salmo 1. O livro de Salmos é uma coletânea de cânticos, de orações, é uma coletânea de lamentos. E o livro de Salmos foi escrito por vários autores, desde Davi até o período após a Babilônia. Na nossa televisão, a Rede Super, nós estamos passando uma série de estudos com o pastor Luiz Saião a respeito do livro de Salmos. E ele está trazendo verdades assim, tão gloriosas para os nossos corações. E eu gostaria tanto que hoje pela manhã, ao caminharmos também no Salmo 1, você vai perceber que cada um dos salmos traz ao nosso coração uma mensagem. Tudo que está aqui foi revelado para a nossa edificação, para o nosso consolo. Só no Novo Testamento nós encontramos mais de mais de 100 citações literais dos salmos, do livro de Salmos. Isso prova de uma forma tão grande ao nosso coração a relevância de conhecermos esta palavra, os Salmos. E o Salmo 1 é a porta de entrada. É a porta de entrada desse que é o maior livro da Bíblia. E hoje eu gostaria de destacar com os irmãos 3 lições do Salmo 1. Então vamos abrir todos a Bíblia no Salmo 1 e vamos ler juntos. Diga para o seu irmão: meu irmão, este é o meu atual retrato e meu velho retrato. Então vamos ler juntos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aos olhos de Deus, não existem diferenças de raças, de idiomas, de culturas, de valores. Aos olhos dele,
existem apenas duas classes de pessoas: os justos e os ímpios. Os justos e os ímpios, apenas esses. Para você conhecer a beleza dos Salmos e a beleza de toda a palavra de Deus, você precisa ter esse nível de entendimento. Ou seja, quando você entra numa casa, a primeira impressão é aquela que fica normalmente. Assim também é o poder da palavra do Senhor. Eu queria chamar aqui o pastor Emerson. Vem cá, me dá uma placa aqui. Isso, a outra, essa aqui. Ah, não. Não era para juntar. Então vamos mostrar aqui. Sente aqui, Emerson. Isso. E eu queria também chamar aqui o pastor. Deixa eu chamar um aqui que não vai ficar bravo comigo, não. Cadê o Gustavo Pobel? Vem cá. Isso. Gustavo Pobel vai receber essa placa aqui, que é a vida dele. Vem cá, Gustavo. Isso. Mas eu queria que abramos. Isso, vamos aqui. E você, Emerson, vai ficar com esse título bonito aqui. Só que, isso, deixa eu amarrar aqui, para você não esquecer. Esse aqui é o justo. Esse aqui é o ímpio. Basicamente, todo ser humano, ou ele vai ter uma placa azul, ou ele está ainda com essa placa amarela. Deixa eu colocar esse babador aqui, não sei, peraí. Isso. E o Salmo vai descrever de um modo assim muito claro. Eu queria mostrar para os irmãos 3 lições fundamentais do Salmo 1. E ao mesmo tempo descrever essa verdade. Em primeiro lugar, um contraste profundo é apresentado. Ou seja, um modo de ensinar através de contrastes, isto e aquilo, traz para nós um entendimento assim claro. O primeiro, a palavra diz aqui que o ímpio é como a palha que o vento dispersa. Vamos falar? O ímpio é como a palha que o vento dispersa. Agora, o justo é como a árvore plantada junto à fonte. Vamos falar? O justo é como uma árvore plantada. Mas vamos falar direito. Vamos falar aqui, porque o ímpio que é? Está aí na placa, vamos falar? O ímpio é como uma palha que o vento dispersa. O justo é como uma árvore plantada junto à corrente de água. O ímpio está seco espiritualmente. É isso que diz. O ímpio está seco espiritualmente. O justo, ele tem verdor, frutos, beleza, mesmo no tempo da sequidão. O ímpio não tem frutos que agradam a Deus. O justo, ele produz frutos na estação certa. Enquanto o ímpio, ele não tem estabilidade. É jogado de um lado para o outro pelo vento. É jogado. O justo, ele tem as suas raízes firmadas no solo da fidelidade de Deus. Enquanto o ímpio tem as suas obras reprovadas por Deus, o justo tem sucesso em tudo quanto ele faz. Enquanto o ímpio, ele busca a roda dos escarnecedores, o justo se deleita na lei do Senhor. Enquanto o ímpio não terá assento na Assembleia dos Justos, e nem prevalecerá no juízo, o justo será conduzido por Deus na história e será recebido em glória. Enquanto o caminho do ímpio perecerá, o caminho do justo é conhecido por Deus. Agora, quando nós fazemos e lemos todo esse paralelo que está aqui, é um tempo assim de você refletir sobre a sua própria vida. Quem é você? Justo ou ímpio? Há um momento quando nós temos que fazer como que uma avaliação na nossa própria vida. Onde está
o seu prazer? Onde está o seu prazer? Ontem à noite estava orando, meditando sobre o que trazer para os irmãos. E perto da minha casa estava chegando o som de uma festa. Uma festa. E o povo estava lá gritando, mamãe, eu quero mamar, uma coisa assim. Um negócio, não sei. E gritava e cantava. Falando, fico pensando, gente, muitas vezes pessoas ali, doutores, cheios de diploma, cantando mamãe, que coisa. Me dá chupeta. Eu fiquei pensando, gente, daquele tamanho, gente velho, gritando. Carnaval acabou, as pessoas estão aí. Que tipo de gente? Aos olhos de Deus só existe o ímpio e o justo. Agora a pergunta que eu faço é essa: em qual dessas duas molduras você coloca a sua fotografia? Em qual dessas duas molduras que estão aqui você coloca a sua fotografia? Lembre-se, o ímpio, ele pode parecer feliz, mas o seu fim é trágico, terrível. O justo, mesmo passando por provas da vida, ele é bem-aventurado. Ele é bem-aventurado. A menina Sofia cantou a história de Jó, e o testemunho é esse: ele foi bem-aventurado. Esse contraste, ele está claro a cada momento. E você não pode, de forma alguma, não existe um terreno neutro entre eles. Não existe. Ou é ímpio, ou é justo. Ou está vivo, ou está morto. Ou está salvo, ou está perdido. Não existe algo intermediário. Não existe. Por isso que a entrada, a pessoa para entender e viver as bênçãos dos salmos, ele passa por essa porta. E ele começa nos mostrando: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Andar, se deter, se assenta, são realidades. Se tudo na vida é uma questão de escolha, eu posso escolher aonde eu vou colocar a minha fotografia. Sabe, a primeira lição que nós encontramos aqui no Salmo 1 é exatamente esse contraste. Não é uma mistura que você coloca no liquidificador e bate, e parece que as identidades se perdem ali. Não. Durante toda a caminhada, aos olhos de Deus, só existem dois tipos de seres humanos: aqueles que já são justos e aqueles que ainda não são. Aqueles que já são salvos e os que não são salvos. Aos olhos dele não existe um terceiro, não existe uma... Não. São apenas apenas duas figuras que entram aqui, o justo e o ímpio. Então vamos falar juntos esses contrastes. Vamos começar desde o primeiro. Vamos falar juntos. O justo é como uma árvore plantada junto à fonte. Segundo, o ímpio está seco espiritualmente. O justo tem verdor mesmo nos tempos de sequidão. O ímpio não tem frutos que agradam a Deus. O justo produz frutos na estação próxima. O ímpio, enquanto o ímpio não tem estabilidade e é julgado de um lado para o outro pelo vendaval, o justo tem suas raízes firmadas no solo da fidelidade de Deus. Enquanto o ímpio tem suas obras reprovadas por Deus, o justo tem sucesso em tudo quanto faz. Vamos parar um pouquinho ali. Hoje se fala muito dessa palavra sucesso. Fala muito dessa palavra sucesso.
Mas é tão interessante que na Bíblia você não encontra muito essa palavra sucesso. Não tem. Não tem. Não tem porquê. O fruto na vida do justo é natural. O fruto na vida do justo é aquilo que Deus espera. Muitas vezes nós questionamos os caminhos do Senhor, mas os caminhos do Senhor são tão diferentes dos nossos caminhos. A Bíblia começa no primeiro livro, o livro de Gênesis, no capítulo 39. Abra comigo. Gênesis 39. Gênesis 39, o versículo de número 3. É a história de um moço justo, chamava-se José. Quando você lê a história de José, você fica assim tão admirado. Aquele moço passou por situações as mais terríveis que você pudesse imaginar. Ele foi traído pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, por causa da sua integridade em não deitar com uma mulher que era mulher do seu patrão. Ele foi julgado no fundo de um cárcere, dos 17 aos 30 anos. Esse moço amargou todo tipo de, você pudesse falar assim, meu pai, como que esse homem sofreu? Mas aqui que está a diferença, o justo tem sucesso, prosperidade em tudo quanto ele faz. Muitas vezes as pessoas imaginam que prosperidade é apenas você ganhar 8 apartamentos, 19 aviões. Não, querido. Prosperidade é você ter a vida de Deus na sua vida. É isto. Olha o que está escrito aqui, 39, verso 3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava nas suas mãos. Tudo que José colocava as mãos, havia bênção. Tudo que ele colocava as mãos, havia a mão de Deus sobre a mão dele. A mão do Senhor repousava sobre a mão dele. Em Deuteronômio capítulo 29, o versículo de número 9. Quero que você guarde bem essa verdade. Deuteronômio capítulo 29, o versículo de número 9. A palavra do Senhor diz assim: guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Sabe, um casamento feliz é um casamento próspero. Mas a pessoa, para ter um casamento feliz, tem que guardar os princípios de um casamento feliz que encontramos na palavra do Senhor. Ou seja, os princípios estão aqui. Guardai, pois, as palavras desta aliança. Por isso que o Salmo começa dizendo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Quando o prazer dele é a lei do Senhor, guardai, pois, as palavras dessa aliança. E o que é guardar? Ele medita, ele guarda. Guardai, pois, essas palavras da aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Há uma diferença muito grande entre a pessoa guardar e simplesmente conhecer a palavra. Guardai, pois, as palavras dessa aliança e cumpri-as. É preciso cumprir a palavra do Senhor. Não podemos ser apenas ouvintes da palavra, temos que ser o quê? Praticantes da palavra, e o resultado é isso: para que prospereis em tudo quanto fizerdes. 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 13. Abra, 1 Crônicas, capítulo 22, o versículo 13. 1 Crônicas, 22, o verso de número 13. Diz assim: então prosperarás, se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Sê forte e corajoso, não temas, nem te desalentes. Ou seja, quando a pessoa começa a viver essa realidade, então prosperarás, se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Sê forte e corajoso, não temas, nem te desalentes. Há pessoas que perdem aquele fogo no coração,
perde o alento, se entregam. Sabe, quando você começa a entender essa verdade, que a vontade do Senhor é que onde você estiver, pode ser no fundo de um cárcere, como José estava, mas ali no cárcere ele era próspero. Mais próspero do que o carcereiro, mais próspero do que o faraó que estava no trono. Ele era uma pessoa, ou seja, a verdade que você tem que guardar e jamais perdê-la da sua vida, é esta compreensão. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 20. É o livro da frente. Segundo Crônicas, capítulo 20, o verso de número 20. Segundo Crônicas 20, verso 20. Diz assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Aqui a palavra diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Quando você proclama essa verdade, a minha segurança está no Senhor. Sabe, aquele irmão lá que nós oramos por ele nesta manhã, lá no Irã, eu não imagino ele, né, pastor Gustavo, assim, com aquele coração agitado. Não, existe uma paz que só o justo pode experimentá-la. Essa paz que vem exatamente desta compreensão. Essa paz que vem, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aqui estão os profetas. Crede. Tudo que está escrito aqui foi escrito para o nosso ensino. Tudo que está aqui foi escrito. Eu tenho que crer. Eu sou, nós proclamamos cada manhã, cada noite, cada dia. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Olha, 2 Crônicas, capítulo 26, o verso 5. Um pouquinho só. 2 Crônicas, um pouco para frente, capítulo 26, o versículo 5. Uzias diz assim, ele, verso 4, ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Aqui está o caminho. No capítulo 32, 2 Crônicas, capítulo 32, o verso 21. Segundo Crônicas 32, versículo 21. Não, é o verso 30, aliás, é o 30. Também, 30. Também o mesmo Ezequias tampou o manancial superior das águas de Gion e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Em toda a sua obra. O Salmo 122, o versículo de número 6. Salmo 122, o verso de número 6, para aqueles que abençoam Jerusalém, para aqueles que abençoam a cidade do nosso rei, diz assim: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Quando nós olhamos todo esse paralelo entre o justo e o ímpio, você tem que colocar o seu retrato num desses dois. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que um caminho de felicidade é descortinado. Muitas vezes as pessoas imaginam assim: ah, pastor, mas se eu fosse crente, e se eu fosse crente bonitinho, a minha vida nunca vai ser vida, a minha vida vai ser uma vidinha. Sabe, querido, há um valor tão diferente, há um valor tão diferente. O justo, o prazer dele é um. O prazer do ímpio é outro tipo de prazer. Os valores do justo são valores diferentes dos valores do ímpio. São completamente diferentes.
É a mesma diferença do morto para o vivo. Não existe. Não há. Um está na luz, o outro está nas trevas. Sabe, a felicidade existe e pode ser experimentada. Muitos acham que o crente não sorri, que o crente não é alegre. Sabe, você pode dar gargalhadas. Não por causa de uma piada, mas pelo prazer da vida. Ou seja, a vida é bela para aqueles que amam o Senhor, para a vida do justo. A vida, a felicidade, ela é legítima, ela é compatível com a fé cristã. Não existe isso na nossa fé, de viver em conventos, de viver em mosteiros, escondido do mundo. Não é isso para nós fugirmos do mundo, nós estamos no mundo. Mas aqui nós podemos viver incólumes, cercados pela proteção do Senhor. Sabe, essa qualidade de vivermos como justo aqui na terra, aquele que foi justificado pela fé em Jesus Cristo. Sabe, esse tesouro da felicidade que é tão cobiçado, ele não é encontrado no caminho largo do ímpio, pelo contrário. Pelo contrário, onde está a felicidade? A pergunta é esta: onde está a felicidade? Você é feliz em primeiro lugar por aquilo que você evita. Você é feliz em primeiro lugar por aquilo que você evita. É como diz o Salmo. Você só é feliz quando você procura tampar os ouvidos para não ouvir o conselho do ímpio. A felicidade está em aquilo que você evita. Tampe os seus ouvidos do conselho do ímpio. Tampe os seus ouvidos do conselho do ímpio. Quando você afasta os seus pés do caminho dos pecadores, e quando você procura não se assentar na mesa dos escarnecedores, o que você evita? Bem-aventurado o homem que evita andar no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você é feliz por aquilo que você faz. Não é somente por aquilo que você evita, por aquilo que você deixa de fazer, mas também é por aquilo que você faz. Sabe, uma pessoa feliz, ela nutre a sua alma. Eu posso dizer de alguma coisa assim, que emana da lei do Senhor. A felicidade não está em alimentar a mente só com a verdade de Deus, mas, acima de tudo, amar a verdade do Senhor, ser governado por essa verdade. É aquilo que você faz, é aquilo que você faz. Ou seja, no seu dia a dia, o seu comportamento. Por isso a palavra diz aqui: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você é feliz por aquilo que você evita, por aquilo que você faz, mas você tem a felicidade por aquilo que você é. E o que você é? Aqui está escrito, olha o verso 3. Ele é, o justo é, como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Uma pessoa feliz é como árvore frondosa, aquelas folhas assim viçosas, os frutos excelentes, que mesmo no meio das adversidades, ele não perde a sua beleza. Pelo contrário, o coração dele está ali, é aquilo que ele é. Ele é feliz por aquilo que ele é, por aquilo que ele evita e por aquilo que ele faz. E essa figura que o salmista traz aqui, ele é como árvore. Mas é uma árvore que foi plantada. É diferente.
é diferente, é tão diferente, tão diferente. E diz assim, e tudo quanto ele faz será o quê? Bem sucedido. Muitas vezes essa palavra fracasso e sucesso, aos olhos dos homens, alguns podem dizer assim, ele é um fracassado. Mas aos olhos de Deus, o Senhor está dizendo, ele é o vitorioso. Nós não vamos medir sucesso pela quantidade de apartamentos que você tem, pela sua conta bancária. Hoje é tão fácil as pessoas perderem o foco daquilo que é realmente essa expressão. Quando nós lemos em Abacuque, capítulo 3, vamos achar aqui, você vai achar o Abacuque aí, querido. Está bem lá no finalzinho, Velho Testamento, depois de Naum, você vai achar o Abacuque. Abacuque, capítulo 3, o verso 17 até o versículo 18. É o testemunho do justo, é o testemunho dele. A palavra diz ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ou seja, você é feliz por quem você é. Mesmo que ao seu redor, e hoje nós ouvimos essa música, aparentemente as coisas estão assim, tão não. De repente você tem essa paz, esse testemunho tão forte na sua vida. E essa figura ela é repetida em vários pontos da palavra do Senhor, como em Jeremias capítulo 17. Jeremias 17, o verso 7 e o verso 8. Jeremias 17, versos 7 e 8. Vamos ler o 9 também. Jeremias 17, versos 7, 8 e 9 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Sabe, o coração do homem é enganoso. O coração do homem é a pior coisa. A coisa mais terrível que existe sobre a face da terra é o coração do homem. Mas aqui a palavra do Senhor diz, olha o verso 7, bendito. E essa palavra bendita é a mesma palavra bem-aventurado. O Salmo começa, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Bem-aventurado. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. É o justo que vive assim. O justo tem o seu coração transbordando dessa realidade. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E diz o verso 8, porque ele é como a árvore. Ele é como a árvore. Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Ah, quando vem o calor, quando vem as provas, pode ser aquele calor da fornalha de fogo ardente, como aqueles 3 foram lançados. Ele não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Alguns acham que eu vou florescer só na primavera. Querido, naqueles momentos ou naquelas horas que aparentemente tudo é seco, tudo é difícil, tudo aparentemente não é. Aqui a palavra diz, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. E o verso 9 diz, enganoso é o coração. Não adianta só tirar a placa dali e mudar. O problema é o coração.
Eu posso tirar aquela placa e mudá-la, mas não mudou a essência. Você pode entrar numa garagem e não vai virar automóvel. Não é simplesmente a pessoa estar dentro de um ambiente como esse, não. É verdade que ele vai ouvir a palavra, mas daqui a palavra proclama enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Uma pessoa feliz, essa pessoa ela tem, eu posso dizer usando essa expressão ali, sucesso constante, uma vez que tudo quanto ele faz será o quê? Bem-sucedido. É que a palavra diz, ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Olha para mim. Ele não vive carregado de fruto. No devido tempo dá o seu fruto. Ou seja, em cada momento, no devido tempo, quando ele precisa daquele fruto, brota aquele fruto. Ou seja, ele não vive carregadinho de fruto, igual uma jabuticabeira, só jabuticabas. Ao mesmo tempo, a jabuticabeira vai dar também mangas, laranjas. Daqui a pouco vamos ver isso. Frutos. Vamos ver. Mateus capítulo 13, verso 23. Mateus capítulo 13, verso 23. No devido tempo dá o seu fruto. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e a compreende. Este testifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Jesus Cristo diz, falando da parábola do semeador, ele diz, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Você precisa compreender, ouvir, compreender. E o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. O Salmo 92, o verso 13 e 14. Salmo 92, o versículo de número 13 e 14. Você, o justo, olha o que diz a palavra. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. O justo florescerá como a palmeira. A palmeira, ela cresce ereta, mas do tamanho que ela sobe, as suas raízes descem. Ou seja, ela pode dar a ventania que for, ela não se quebra, ela move. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, ali enraizado, plantados na casa do Senhor. Plantados na casa, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos. Sabe, crente nunca aposenta de ser crente. Nunca. Na velhice ainda darão frutos. Serão cheios de seiva e de verdor. Para quê? Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e Ele é a minha salvação. Em Ezequiel traz essa mesma figura. Vamos lá para Ezequiel. Ezequiel 47, versículo 12. Ezequiel 47, o versículo de número 12, a palavra diz assim. Ezequiel 47, 12. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e sua folha de remédio. Frutos. Agora, há uma descrição dos frutos no devido tempo. Em Gálatas capítulo 5, versos de números 22 e 23. Gálatas capítulo 5 nos ensina exatamente sobre essa realidade.
A Bíblia fala de duas coisas. A Bíblia fala sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. As obras, para eu fazer obra, eu tenho que fazer isso aqui. Faça assim, ó. O fruto é espontâneo. Você nunca vai ver uma laranjeira fazendo força para dar laranja. Brotou. Não. O fruto é natural. O fruto é natural. Ele vai dar o fruto na estação própria. O que significa? Quando eu precisar manifestá-lo. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23 dizem: mas o fruto do Espírito é. Não diz assim, mas os frutos do Espírito são. O fruto do Espírito é. É como se você tivesse assim, uma mexerica com 9 gomos. O fruto é um só. Os gomos estão ali. Cada um deles tem um nome. Mas o fruto do Espírito é, vamos falar juntos? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O justo vive assim. Na hora que ele precisa, vamos imaginar, vem alguém e chateia ele, fala e faz isso e aquilo outro. Naquela hora, brota o fruto da mansidão. Brota o fruto da mansidão. Ele não está com esse fruto o tempo todo, no devido tempo dá o seu fruto. No devido tempo, na hora que ele precisa, brota o fruto da mansidão naquela hora. Ao fruto, o fruto do Espírito é, guarde no seu coração isso. Você tem dentro de você esta vida. O fruto vai brotar o amor, alegria. Não é que a alegria lá que estava vendo o povo cantar, mamãe, eu quero. Que coisa mais besta, gente. É uma alegria diferente. É aquela alegria que é mesmo. Essa alegria do Espírito. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Efésios, capítulo 5. Só virar um pouquinho a página. Efésios, capítulo 5. Versículo 9. Efésios 5, 9 diz: porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Tiago capítulo 3, o verso 17. Tiago fica depois de Hebreus. Tiago 3, 17 diz: a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente e tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Isto é. Agora, quando nós voltamos para o Salmo 1, a terceira coisa que encontramos aqui é que o juízo inevitável é anunciado. Por isso diz, olha o verso 5, o 4 e 5, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Os ímpios são aqueles que não levam Deus em conta. Eles não têm a segurança durante aqueles períodos assim de tempestades da vida. Eles serão levados como a palha que o vento dispersa. O ímpio, os pecadores, são aqueles que deliberadamente, conscientemente, andam na contramão da vontade de Deus, que transgridem a lei de Deus. Esses mesmos, sendo religiosos, tendo muitas vezes, pode até ter um nome no rol de um membro de uma igreja, a palavra diz que não permanecerão na congregação dos justos. Os perversos são aqueles que, além de rejeitar a verdade, eles escarnecem de Deus,
zombam de uma forma tão terrível da fé cristã. Eles até podem prevalecer no juízo dos homens. Os homens até podem aplaudi-los de vez em quando, porque o juízo dos homens não é o juízo de Deus, mas jamais prevalecerão no juízo de Deus. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O ímpio, aquele que não tem o Senhor ainda, pode vender uma imagem tão glamourosa do pecado, pode passar aquela imagem assim que estão sorvendo todas as taças da felicidade, mas essa alegria aí fora é tão ilusória, é uma vida tão vazia. A condenação no juízo é certa. É preciso hoje, nesta manhã, quem está aqui, quem está me assistindo pelo Brasil afora, abrir os olhos da alma e escutar o que a palavra diz. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O último livro da Bíblia, último livro, abra comigo, é o livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 20, do verso 11 até o versículo 15. Apocalipse 20, verso 11 diz: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Mas agora, quando você lê em João, capítulo 5, o verso 24. Fique em pé no seu lugar com a sua Bíblia aberta por um instante. Abra comigo. João, capítulo 5, o verso de número 24. Vamos nos colocar em pé. Que ninguém saia antes do amém, porque temos algo glorioso essa manhã para a sua vida. A palavra diz, são as palavras de Jesus, não são as minhas palavras. São as palavras de Jesus dizendo: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Tudo na nossa vida é uma questão de escolha. Há um momento quando o ímpio pode deixar de ser ímpio. Há um momento quando a placa pode ser mudada. A palavra diz que o justo, aquela pessoa que é justa, ele não é justo por causa dos seus méritos. Ele não foi se purificando até o momento de ter a placa de justo. Ele apenas se apropriou do que está escrito aqui. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte. O ímpio está morto. A palavra diz, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida. A palavra diz, passou da morte para a vida.
Eu não sei onde você tem o seu nome, querido. Você pode ter o seu nome em tantos lugares, mas se você não tem o seu nome escrito no livro da vida, não tem nada. Houve um momento quando os discípulos se alegraram tanto de verem sinais, prodígios e maravilhas. E voltaram para Jesus exultando. Mas Jesus disse, olha, vocês têm que se alegrar por tudo isso mesmo, se alegre. Mas se alegre acima de tudo, por terem os seus nomes escritos no livro da vida. A diferença é esta. Quando nós vemos todos esses contrastes que mostramos aos irmãos. Você é aquilo que você evita. E você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, antes o seu deleite está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Mesmo naqueles dias de sol a pino, de estações de seca, é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele fizer prosperará. Os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos, o ímpio, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado. Nós estamos vivendo um tempo de graça, um tempo de avivamento, tempo desse mover glorioso de Deus. Olhe para essa pessoa que está aí ao seu lado. Ele está aqui porque Deus está movendo. Ele está aqui porque Deus está movendo a vida dele. E Deus deseja que essas promessas que lemos aqui, e tudo quanto Ele faz, será bem sucedido. Deus quer que seu casamento seja bem sucedido. Deus quer que você tenha saúde no seu corpo. Deus quer que você tenha alegria na sua alma. Deus quer que você tenha prazer em ser crente. Prazer em ser crente. Prazer, meu prazer. Deus deseja que você tenha esse prazer na palavra, na vida. Por isso, nesta hora, nós vamos cantar uma verdade que diz: o meu cálice eleva a ti, Senhor. Vem enchê-lo, Senhor. O justo pode viver sempre dizendo: o meu cálice transborda, o meu cálice transborda, o meu cálice transborda. Talvez você tenha tropeçado na história, porque você tem seguido muitas vezes o conselho do ímpio. Mas hoje é o dia de você tampar os ouvidos para o conselho do ímpio. Não se detenha no caminho dos pecadores, daqueles que ainda não experimentaram essa transformação na vida. E corra de assentar na roda dos escarnecedores. Você deve amar os pecadores. A comunhão com eles é diferente. Você é luz. Viva. Levante a mão do seu irmão. E nós vamos orar. O meu cálice eleva a ti, Senhor. Vem encher, faz-o transbordar. O meu cálice elevo a ti, Senhor.
árvore plantada, junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Nós vamos orar agora. Você, marido, abrace a sua esposa, e se não for marido e mulher, eu vou pedir que um homem abrace um homem para orar com ele, uma irmã, ore por ele. Orando agora. Você é aquilo que você evita. Você é aquilo que você evita. Você é bem-aventurado, feliz o homem. Essa é uma hora de você sondar o seu coração. Qual a placa que você vai colocar do lado de fora não importa. Importa o seu coração. Importa a placa que estiver aí dentro. A própria vida de Deus na sua vida. A vida de Deus na sua vida. A vida de Deus na sua vida. E tudo quanto Ele faz, e tudo quanto Ele faz, será bem sucedido. Pai, nesta hora, contempla o coração de cada um dos teus filhos, segundo a riqueza da glória da tua presença. Senhor, tu és o nosso Deus, tu és o nosso alento. Tua palavra diz que o Senhor conhece aqueles que são dele. Senhor, que nesta hora sobre cada um dos teus filhos, ó Pai, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em suas casas, alcance-os, ó Pai. Senhor, venha trazer essa identidade, para que jamais ele possa deixar de ser aquilo que é a vontade do Senhor para a vida dele. Senhor, que ele possa saber qual o caminho que ele deve trilhar, o que ele deve evitar, o que ele deve cultivar. Senhor, ó Deus, que a vida, a pureza, a santidade sejam, Senhor, realidades no coração de cada um dos teus filhos, que a paixão pelo Senhor, ó Deus, nada, mas nada mesmo, possa roubar deles a alegria de viverem para o Senhor, a alegria de caminharem na luz do Senhor, a alegria de se darem ao Senhor. Ó doce Espírito Santo, venha transbordar esses cálices agora, venha transbordar cada vida, venha fazer transbordar, ó Pai, da vida, da compreensão da Tua palavra, do zelo pelo Senhor. Ó Deus, eu abençoo meus irmãos, Senhor, eu trago sobre eles a graça do Teu nome, trago o Teu favor sobre eles, trago a manifestação da Tua misericórdia, envolva-os, ó Pai. Senhor, eu os abençoo. Sela, Pai, nesta hora, a vida, sela nesta manhã, Senhor, o caminhar dos teus filhos. Ó Deus, que o mundo possa saber da diferença que há entre o justo e o ímpio, entre aquele que já foi justificado e aquele que ainda não foi. Venha trazer vida, meu Pai, venha trazer vida, Senhor, ó Pai, que todo engano das trevas seja anulado pela verdade do Senhor. Eu abençoo, Senhor. Pai, eu abençoo teus filhos, no nome de Jesus. Coloque as duas mãos sobre seu coração. O salmo termina dizendo: pois o Senhor conhece o caminho dos justos. O caminho dos justos termina no coração de Deus, o Pai. Mas o caminho dos ímpios, a palavra diz que há caminhos que aos nossos olhos parecem direitos, mas que no fim são caminhos de morte e de destruição. Há caminhos que aos nossos olhos parecem direitos, mas que no fim são caminhos de morte e de destruição. Mas há um caminho que Jesus Cristo diz em João 14:6, vamos falar juntos? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ao caminho que te leva ao Pai, ao caminho que te leva ao perdão,
ao caminho que te leva à vida eterna, ao caminho que é a salvação e não a perdição. E esse caminho é Jesus. Com a mão no seu coração, eu quero fazer uma oração em seu favor. Eu quero orar como se fosse você orando. Eu queria pedir que todos os justos que estão aqui orassem de uma maneira profética, como se fosse hoje o Brasil orando, todos orando. Feche os seus olhos, ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu ouvi a diferença entre o justo e o ímpio. Eu preciso de Ti. Nesta hora, eu reconheço que eu sou ímpio, estou perdido, mas eu ouvi que eu posso experimentar o milagre da salvação e ser justo. Por isso, nesta hora, eu abro o meu coração e eu te convido, ó Jesus, entra agora, na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que andei contigo, mas me desviei, arrependido eu volto, na certeza, tal qual o pródigo, de receber o teu perdão. Ainda com os olhos fechados, eu quero fazer uma oração. Você não vai repetir agora. Eu quero orar só por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Quero orar por você que um dia andou nos caminhos dele, mas se desviou e hoje volta aos caminhos dele, para que eu ore por você. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele, aí no seu lugar, levante bem alto uma das suas mãos. Eu quero ver sua mão erguida e vamos orar. Eu estou vendo a mão daquele casal, de tantos. Levante mais alto que você puder a sua mão. Pode levantá-la. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele, erga sua mão, sem qualquer constrangimento. Isso. Agora eu vou pedir algo. Não fique acanhado, nós somos uma família. Eu vou pedir que você que levantou a sua mão, deixe seu lugar e venha até aqui à frente. Nós vamos orar por você agora. Deixe seu lugar, lá da segunda galeria, da primeira, porque tudo vai ser diferente na sua vida. Tudo vai ser diferente. Deixe seu lugar e venha. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que hoje se reconcilia com Ele, você que volta aos caminhos dele, esta é a hora de Deus para você. Deixe o seu lugar. Quantos crentes justos estão aqui? Levante a mão. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Pergunte para o seu vizinho que está aí como está a sua vida com Deus. Se ele ainda não é um justo, se ele ainda não foi justificado pela fé, se ele ainda não teve a vida transformada, venha. Esta é a hora de Deus. Fale com quem está ao seu lado. Ministre a vida dele. Proclame essa verdade. Vem. Vem. Cristo deu-me paz e perdão. Vem. Sim, diferente hoje é o meu Vem. coração. É a hora de Deus para a sua vida. Venha. Vem. Diferente hoje é o meu coração. Vem. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu
Você que está aí no seu lugar, mas você sabe que seu lugar não é aí, mas é aqui. Você que sabe que seu lugar não é aí, mas é aqui. Esta é a manhã que tudo será diferente na sua vida. Tudo. Esta é a hora de Deus para você. O justo é aquele que sabe o que deve evitar. O justo sabe o que ele deve fazer. O justo vive assim. Aquele, a palavra diz, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meus colegas pastores, por favor, todos se aproximem desses que estão aqui, estejam orando. Mais corações estão chegando. Esse é o milagre dos milagres. Oh, aleluia. Pai, contempla nesta hora estas vidas que se prostram diante de Ti, Senhor. Ó Deus, eles têm ouvido a Tua palavra e chegaram aqui à frente num gesto que confessam o Senhor como Salvador e Senhor. E nesta hora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, desligamos destas vidas, ó Pai, todo o poder das trevas, e ligamos cada um desses corações com o Teu coração, ó Pai, para que possam viver como filhos e filhas do Senhor. Ó Deus, que agora, pela fé, o nome deles venha a ser escrito no livro da vida, e que eles possam saber que ali na cruz, o castigo que deveria cair sobre eles, caiu ali na cruz sobre Jesus, para que hoje eles pudessem ser salvos, perdoados, libertos pelo Senhor. Nos abençoamos em Teu nome. Amém. Vocês estão aqui ajoelhados, fiquem em pé. Cheguem bem pertinho de mim. Os pastores estarão vindo com vocês. Da vida de vocês foi tirado o poder das trevas. A vida de vocês foi ligada com a vida de Deus. Você agora não vai ter mais uma placa de ímpio, mas a placa de justo, de salvo, de perdoado, de liberto. Até uma nova família você recebe hoje. Pode chegar aqui bem perto de mim. Sabe por quê? Porque é uma família de justos, que quer cobrir você de amor, trazendo bênção no seu coração. E eu quero que você conheça a sua nova família a partir de hoje. Eu vou contar até 3. No 3 vou pedir que você vire para você conhecer a sua família, sua nova família. 1, 2, 3. Vire. Olhe sua nova família. Abençoamos você. Te abençoo. 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 Precioso, 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 precioso. Vamos aplaudi-los. Bem-vindos hoje e para sempre à família de Deus. Aleluia.